O pessoal da Amazon Prime Video economizou 90% em custos computacionais, saindo dos microserviços, voltando para o famoso monolito. Será que realmente foi isso que aconteceu? Saiu um artigo algumas semanas atrás da Amazon Prime Video falando essa jornada que eles tiveram e o porquê eles voltaram para os sistemas monolitos. Tá? Agora, o grande ponto de tudo isso aí é que tem muito desenvolvedor que não leu o artigo inteiro e já saiu dando a opinião. E eu vou mais longe, tem muito desenvolvedor que nem leu o artigo, leu apenas o título e já saiu dando também opinião. Então, bora discutir isso aqui hoje, porque sem dúvidas vai fazer você ganhar ainda mais maturidade sobre pesar na balança quando utilizar um tipo de arquitetura e outra, e também entender mais sobre se eles cometeram algum erro arquitetural durante todo esse processo. Então, vamos nessa! Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse bendito artigo da Amazon Prime Video que tá dando o que falar. Em tudo quanto é lugar, principalmente no Twitter, o pessoal vem discutindo muito esse assunto e falando muito se realmente microserviços ainda valem a pena, se realmente serverless é algo muito bacana, ou até mesmo se a Amazon agora ela está fazendo uma campanha contra o serverless e as Lambda Functions por conta desse movimento da Prime Video. Então, vamos falar sobre isso, mas não esquece, antes de tudo, dá um like nesse vídeo, se inscreve aí nesse canal e ativa as notificações, assim sempre quando um vídeo top que nem esse for pro ar. E de cara, eu gostaria muito de pedir para você já deixar um comentário nesse vídeo e dizendo com qual tecnologia, com qual tipo de arquitetura você trabalha na sua empresa. Se você trabalha com microserviços, serverless, se você trabalha com sistemas monolíticos, como que é a arquitetura dos sistemas que você trabalha hoje aí, beleza? Bom, pessoal, seguinte, um disclaimer rápido aqui para vocês. Eu gosto de criar anotações na hora que eu tô lendo artigos densos e artigos que você tem que prestar muito bem atenção no contexto. Legal? Então isso é um ponto importante e essas anotações estão nesse monitor. Então quando eu virar assim, saiba que eu tô lendo as minhas anotações. Beleza? Bom, pessoal, seguinte, deixa eu colocar aqui na minha tela. Esse é o artigo aqui da Prime Video, né? Escalando o Prime Video, áudio e vídeo, sistema de monitoramento, tá? E reduzindo os custos em 90%. Legal? Então, isso aí é o que tá dando em falar, porque eles mudaram, né? Eles saíram dos monolitos, né, sistemas distribuídos, né, dos microserviços, tá? E foram para uma aplicação monolítica. E ainda a aplicação ajudou a escalar, ter resiliência e reduzir custos. Olha só que headline fantástica que esses caras criaram. Muita gente leu apenas isso aqui e já saiu falando um monte de coisa. Vamos tentar entender o contexto, o porquê eles fizeram isso e se houve algum tipo de erro de arquitetura que fez com que isso acontecesse. Ou, inclusive, para a gente saber se realmente valia a pena eles terem começado, tá, com microserviços nesse projeto. Então vamos lá. Primeira coisa aqui que você tem que entender, pessoal. Isso aqui é um time, tá? E esse time chama VQA, Video Quality Analysis, legal? Então, esse time, o que eles faziam? Eles pegavam os vídeos da Prime Video, saíam pegando todos os frames, saindo pegando todos os áudios, vendo se tinha algum problema, e se tinha algum problema, eles faziam uma notificação. É basicamente o que esse time fazia. Então, galera, começa por aí. Não é a Amazon Prime Video que saiu dos sistemas de microserviços, tá? E mudou tudo para um único monolito. Esquece. Foi um time que tinha uma única responsabilidade ali na Prime Video,
Então começa por aí, galera. Então no meio de um monte de sistemas que eles têm, provavelmente, um dos times usavam serverless com Lambda Functions para fazer esse tipo de ação, tá? E eles resolveram juntar tudo num único sistema. Então, vamos lá, começa por aí. Não é a Amazon Prime Video que saiu totalmente dos microserviços. Um outro ponto importantíssimo aqui, tá? Eles falaram algo bem interessante aqui. Eu até copiei para deixar claro. Olha só que interessante que eles colocaram aqui, galera. Nós nunca, tá, pretendíamos ou desenhamos sequer esse sistema para rodar em alta escala, tá? Eles não estavam querendo rodar esse sistema para fazer um monte de verificação concorrente. Então, provavelmente, esse foi um tipo de sistema que nasceu como uma POC. Eles fizeram rapidamente esse sistema e daí, de repente, eles começaram a tentar rodar isso em alta escala, viram que o custo estava muito alto e começaram a repensar aí a arquitetura do sistema. Galera, quantas vezes você começou a olhar um sistema legado, viu que o código estava muito ruim, mas até hoje você não sabe qual que era o contexto que o desenvolvedor que fez aquilo estava. Você não sabe se aquele desenvolvedor tinha que fazer um deploy para amanhã, senão a empresa ia sofrer algo muito grande. Entende o que eu estou querendo dizer? É importante você saber do contexto e aqui eles deixaram claro a intenção deles. Legal? Então, quando cresceu a escala, o custo aumentou. Então, no final das contas, dá para perceber que o sistema realmente não estava escalável. Legal? Agora, um outro ponto importante para você saber, galera, o que acontece? Na hora que eles falaram aqui que eles estavam utilizando serverless, tá? Muita gente esqueceu de uma coisa também. Antes de serverless, antes deles falarem sobre serverless, eles falaram sobre AWS Step Functions. E muita gente não conhece esse serviço. O que a AWS Step Functions é? Tá? Ela funciona como um orquestrador, ok? Então você faz isso, depois faz aquilo, depois faz aquilo, se aconteceu isso, faz isso, entendeu? Então isso aí basicamente é um sistema de gerenciamento, tá, de workflows. Então o que acontece? Para que você não tenha que criar um orquestrador do zero, você já consegue sair com o orquestrador no dia 1. E foi isso que eles fizeram, provavelmente para ganhar tempo. Beleza? E aí, o que eles fizeram aí nesse orquestrador? Eles saíram daqui e criaram, tá, uma Lambda Function que iniciava um processo aqui no final das contas. Esse processo, o que eles faziam? Eles passavam para um sistema detector, tá? E esse sistema detector, como é que funcionava? Basicamente, eram 3 componentes, tá? Um componente chamado Media Converter, onde eles pegavam provavelmente o conversor ali dos vídeos e jogavam num bucket. Depois disso, eles tinham um Defect Detector, que ele verificava se tinha algum defeito, e eles tinham esse orquestrador que organizava todo esse fluxo. Então, o orquestrador deles aqui era um AWS Step Functions, aqui pelo que deu para perceber. E dentro desse processo, eles tinham uma pipeline que faz isso, faz aquilo. É muito bom trabalhar com isso de forma geral, porque é muito rápido. E eles queriam provavelmente construir rápido e eles nem pretendiam rodar isso em alta escala. Beleza? Então, um ponto importante aqui, legal? Eles podiam escalar os sistemas de forma individualizada. Por quê? Porque cada sistema era responsável por uma fase desse pipeline. Legal? O grande problema aqui é que o mau uso desse sistema, quando foi rolar em grande escala, fez com que, apesar de, né, você conseguir rodar uma computação muito pesada, eles conseguiam utilizar apenas 5% do poder computacional da máquina que estava rodando essas Lambda Functions. Tá? E normalmente, quando a gente vê esse tipo de problema, o que isso significa? Significa que
esse sistema, ele provavelmente está dependendo de outro sistema, e esse outro sistema, ele não aguenta suportar toda a carga que esse sistema aqui está gerando, tá? Então, o grande problema aqui, se você perceber, não é necessariamente, tá, essas funções de detecção, tá, do detector de defeito que eles têm aqui, né? Porque se você olhar aqui, uma Lambda Function consegue fazer coisa pra caramba, tá? Essas Step Functions conseguem executar coisa pra caramba, tem um baita poder computacional. Porém, o que acontece aqui no meio da história, tá? Seguinte, a cada segundo rodado, tá, para uma função, né, na Lambda, eles tinham que ir para um próximo passo, que é para uma outra Lambda, legal? E o que acontece? Toda vez que você sai de um workflow, de um passo de um workflow, e vai para um outro passo do workflow, a Amazon te cobra. Começa por aí. As Step Functions, elas cobram por movimento que você faz no workflow. Legal? O grande ponto é que eles pegavam um vídeo inteiro, faziam análise frame a frame, e se aquele frame passou, ele vai para uma outra etapa. Então, o que acontecia nesse ponto? Eles eram cobrados ali por cada movimento que eles faziam ali dentro dessa Step Function. Um outro problema muito grave aqui que acabou gerando de arquitetura para eles, que é o seguinte: quando você tem diversos microserviços e você precisa passar o estado de um microserviço para o outro, normalmente você comunica via fila, via isso, via aquilo, mas no caso deles, eles pegavam frame a frame, faziam cada frame gerar um JPEG e para eles serem analisados, eles subiam no bucket S3. E daí o que acontece? Qualquer chamada de Tier 1, ou seja, chamadas de escrita, da gravação no S3, eles cobram, ou seja, cada vez que eles faziam um hit lá no S3 para armazenar esses arquivos, eles eram cobrados. Toda hora que a outra segunda função deles pegava esses dados para trazer, para fazer a outra análise, eles também eram cobrados. Então, olha só, galera, aqui eles têm dois problemas muito graves de arquitetura, se você precisa perceber. Eles têm o problema de mover as Step Functions, e eles têm o problema de armazenar o estado dos vídeos ali para o S3, tá? Então, se você pensar bem, galera, talvez com uma POC isso funcione, porque é simples, você sobe os arquivos no S3, o outro sistema pega esses arquivos e começa a fazer, e eles rodam ali de forma um pouco mais independente, né? E a gente sabe, toda vez que a gente sobe um arquivo no S3, você consegue executar uma Lambda Function. Entende qual que é o negócio? Então, você subir um arquivo, automaticamente ele dispara um evento. Disparou um evento, essa Lambda Function começa a tratar essas informações. Então, essa automação toda que eles fizeram teve um custo. É isso que você tem que perceber. Eles quiseram pegar pedaços, utilizar todos os recursos de mover, de deixar a coisa automatizada, e daí eles só codavam ali o pedaço de negócio que eles queriam. Legal? E o que acontece? Deu o que falar. Deu esse tipo de problema. Pessoal, eu acho que a gente não precisa ser nenhum gênio para conseguir entender que realmente utilizar um bucket S3 para esse tipo de coisa realmente iria dar um grande problema, tá? Eu, particularmente, nunca vi tantos arquivos serem subidos e descidos, né, num bucket para fazer processamento, tá? Obviamente, a S3 aguenta muito, mas mesmo assim você tem um limite ali de throughput. E isso aí fez com que o sistema deles não conseguissem passar ali de 5% para utilizar todo o poder computacional, e eles tinham custos ali desnecessários para subir no S3. Então, qual que era a forma lógica de você reduzir esses problemas? O custo estava em Step Function e em S3. E daí eles pensaram, como que eu reduzo o custo nesses caras? Bom, não vamos usar o S3 e não vamos utilizar o Step Function. Então, o que eles fizeram?
Eles voltaram aqui e fizeram o seguinte. Já que eles tinham todo o código de negócio feito em Lambda Functions, eles criaram um único sistema, tá? E aquele orquestrador da Step Function, eles conseguiram criar essa camadinha aí para eles. E daí o que aconteceu num único sistema, tá? Quando passava de um ponto para outro, esses dados já estavam na memória. Então, provavelmente, eles pegaram uma máquina parrudona, que tinha muita memória, e daí o que eles fizeram no final das contas? Gerou todos os frames, foi passando para uma outra etapa, essa outra etapa fazia isso, e em nenhum momento o dado precisava sair do sistema, tá? Para um S3 ou qualquer coisa desse tipo. E isso fez com que, né, você pudesse economizar todas as mudanças de status da Step Function e também não gastar com S3, que eram os maiores custos deles aí. Então, eles jogaram tudo isso para rodar num ECS, né? O ECS, só para você ver, ele tem um cluster, ele tem os serviços deles, eles têm aqui as tasks que eles rodam. E todas as vezes que eles precisavam escalar, eles aumentavam o número de instâncias rodando o mesmo sistema. Então, no final das contas, eles saíram de um sistema que tinha um orquestrador automático com 2 functions, de forma geral, tô generalizando, tá, pessoal? E botaram tudo isso num único sistema e que você podia fazer um auto-scaling dele, ainda assim, horizontal. O resumo da história é que, obviamente, isso aí melhorou muito a performance e principalmente o custo. Legal? Pessoal, se você olhar de fora, tá? Eu tô dizendo de fora porque provavelmente quando eles começaram a criar esse sistema, eles estavam olhando de dentro e provavelmente com um sistema que eles não estavam dando muita moral. E é óbvio que essa situação aqui não é uma situação apropriada para microserviço. E vou muito mais longe. Lambda Function, para usar, né, cargas de alto processamento e que vai ter que ficar rodando um bom tempo, também não é um super caso para você ficar trabalhando com esse tipo de operação. Você vai subutilizar o poder computacional, tá? Então, eu acho que o ponto aqui não é que a Prime Video, ela tomou uma decisão de voltar aos monolitos para conseguir escalar e reduzir custo. Não. Eles ajustaram, não, eles corrigiram uma arquitetura que não atendia o que eles estavam fazendo. E isso, pessoal, é importante deixar você claro. Deixa eu tomar um gole de água aqui. E isso, pessoal, e esse tipo de atitude só vem com maturidade do time, maturidade da aplicação, maturidade do uso da aplicação, né? E escolhas que você vai tomar no meio do projeto. Então, no final do dia, o que isso acontece? Isso pode acontecer, que aconteceu com eles, mas poderia ter acontecido do lado inverso. Poderia ter eles um monolito e mudar para microserviço e terem conseguido mais performance. Ou eles poderiam ter rodado esses microserviços em instâncias EC2 e eventualmente também terem tido um outro tipo de resultado. Essa arquitetura aqui, galera, ela estava gritando para um sistema monolítico. E eu vou mais longe, tá? Essa arquitetura aqui, eu nem vou dizer que necessariamente ela seria um monolito. Ela é uma arquitetura que junta 2 Lambda Functions e orquestra essas 2 Lambda Functions. E em cima eles colocaram um load balancer, tá? E se você olhar esse sistema, provavelmente, tá? Comparado com todos os outros sistemas do Prime Video, talvez, dentro da empresa como um todo, esse monolito possa ser, no contexto dele, apenas mais um microserviço rodando numa infinidade de coisas. Então, o ponto aqui é, não dá para entender o nível de granularidade que esse sistema que virou um monolito
tem em relação a todos os outros sistemas da Prime Video. Mas um ponto é, tá? Se você olhar de trás para frente todo esse artigo, óbvio que faz muito sentido utilizar isso como um único sistema só, trabalhar com esses dados em memória e já era, ao invés de trabalhar com esses dados subindo numa S3 da vida, tá? Pessoal, essa, de forma geral, é a análise que eu queria ter feito aqui para vocês, mas, seguinte, pessoal, antes de sair caindo apenas em headlines, tente entender o contexto da decisão, tá? Isso aí é um ponto super importante, porque sem entender contexto, muita gente já fala: ah, nem a Amazon tá mais recomendando serverless, nem a Amazon usa mais microserviços. Galera, vamos parar com toda essa inocência, tá? E eu vou mais longe, tá? Microserviços, durante o tempo, eles foram se provando eficientes, principalmente para a escala dos times, e não apenas escala da computação em si, tá? Não necessariamente por escalas em sistemas. Por quê? Porque escalar monolito, você também consegue escalar monolito. Ué, eles escalaram aqui, tá? Escalar monolito é possível totalmente, não tem nenhum problema com monolito. Agora, escalar time não é tão fácil, todo mundo trabalhando no mesmo arquivo. A gente sempre fala do Mercado Livre. Os caras têm 26 microserviços, 26 mil microserviços, 12 mil desenvolvedores. Imagina tudo isso trabalhando numa base de código e sendo 10 mil deploys por dia. Você acha como isso seria capaz de acontecer? Entende? Então, pessoal, não vamos ser inocentes. E não vamos ser aquelas pessoas que fazem julgamentos assim. Não existe tomada de decisão simples em problemas complexos. Quando a decisão está muito simples, tenha certeza, tem muita gente inteligente pensando nela e provavelmente sempre tem alguma pegadinha por trás. Então espero que esse artigo tenha ajudado a você, e esse vídeo também tenha te ajudado a não cair nessas pegadinhas de headline e só porque um monte de gente está falando alguma coisa, ah, monolito agora, vamos voltar. Meu, leia o artigo inteiro, tá? Anote cada ponto, porque sem isso você só vai ser mais um papagaio de pirata aí falando um monte de besteira, beleza? Deixa aí seu comentário sobre o que você achou desse vídeo e a gente se fala no próximo vídeo aqui no canal Full Cycle.